Boa noite, irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a espiritualidade, que possamos ser iluminados neste momento com muita luz e que sejamos esclarecidos ao entendimento do Evangelho de hoje, que é do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, os itens 14 e 15. A caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, as criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, e se arrependerem como a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecadores que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida, sempre e em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo, ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos a verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis aqueles de quem falo socorro, de vossas preces, é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus, que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, ou consideraria como um doente bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que devem ainda passar sobre a vossa vida, sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração. Se orardes com fé, ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se
aperfeiçoar, ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber e se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que vai se arrancar esse infeliz? É talvez toda a sua vida passada, porque pensai nisso nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele, e a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o faria ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando obedeceis a esta voz do coração, que vos digo, podeis salvá-lo, salva-o. Lamenais, Paris, 1862. A caridade para com os criminosos. Muitas vezes nos parece difícil agir em favor de alguém que cometeu um mal ao outro, cometeu um crime, mas Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Julgar o outro pelo seu erro, muitas vezes terrível, não nos torna menos errantes dos nossos erros, que julgamos de menor valia. Que ao nos depararmos com uma situação dessas menos aprazível, saibamos não julgar, e sim através de nossas preces auxiliarmos este irmão que possamos que ele possa, através dos arrependimentos dele, encontrar a luz, ser disseminada essa vida de sofrimento, tanto para ele quanto para quem ele fez mal. Diante de todo mal, toda angústia, sejamos a mão que acolhe, que dá conselho. Se não formos ouvidos, façamos pelo menos uma prece para que essa pessoa ou essa situação seja tocada com os olhos da ternura e do coração. Neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai Maior. Que as águas que estão em nossos lares sejam fluidificadas, que nelas sejam colocadas o remédio que cada um necessita conforme o seu merecimento. Pedimos também pela paz no mundo, que todos aqueles que se encontrarem com algum problema, seja físico ou espiritual, essa noite sejam acalentados, que tenham um pouco de amor, carinho e de paz. Que assim seja.